Olá, queridos. Olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de fazer o bem. Para falar sobre esse assunto, eu vou fazer uma analogia. Na minha cabeça está funcionando direitinho essa analogia. Eu espero que também eu consiga, através das palavras, transmitir o que está dentro da minha cabeça. Porque às vezes, quando nós pensamos, está tudo certinho, está tudo bonitinho. Mas quando nós transferimos para as palavras, a coisa não funciona da mesma maneira. Vou tentar fazer da melhor maneira possível. Vamos imaginar o seguinte: nós plantamos um cacto. Existem cactos muito bonitos, né? Porém, nós sabemos que o cacto, ele tem espinhos. O que são os espinhos do cacto? A sua proteção. O cacto tem espinhos para sobreviver. Então, ele tem lá os seus espinhos. Então, quando eu planto um cacto, eu sei que existem espinhos nesse cacto. E aí, eu um dia não presto muita atenção, vou lá, ponho a mão no cacto e esse espinho me espeta. Eu sabia que o cacto tinha espinho quando eu plantei. Eu sabia exatamente quais eram os riscos que eu corria quando eu plantei esse cacto. Se o cacto me espetar com seu espinho, eu vou pegar o cacto e jogar fora? Claro que não, eu sabia quais eram os riscos. Eu só vou ter que tomar mais cuidado da próxima vez, para que eu não seja espetado pelo cacto. Ele está lá, ele está se protegendo. Eu é que fui inadvertidamente colocar a minha mão onde eu não devia. Fazer o bem é exatamente como plantar um cacto. Nós, para fazer o bem, nós temos que saber onde nós estamos botando a nossa mão. Se nós temos tocado o nosso coração para ajudar uma pessoa, seja lá ela quem for, nós temos que saber que em tudo existe um risco. E principalmente, e esse talvez seja o nosso maior erro, é nós fazermos o bem esperando o pagamento em troca, esperando que a pessoa seja muito grata a nós, esperando que a pessoa vire nosso escravo, que a pessoa lembre daquele bem que nós fizemos para ela para o resto da vida dela. É como se ela tivesse a obrigação de reconhecer a cada segundo da sua existência o bem que eu fiz para ela. Na verdade, quando eu faço bem, eu é que estou sendo bafejado pelo bem, porque eu estou deixando de fazer o mal. E se porventura a pessoa a quem eu fiz o bem, ou as pessoas, não reconhecem, e pior do que isso, fazem algo contra mim, é como exatamente o cacto que me espetou. Eu sabia quais eram os riscos quando eu comprei um cacto, ou quando eu recebi uma muda de cacto e plantei. Eu sabia que em algum momento ele poderia me espetar. Fazer o bem é a mesma coisa. Nós temos que analisar os riscos e saber que a pessoa pode ser ingrata. A pessoa pode não reconhecer o bem que eu fiz para ela. Pior ainda, ela pode até querer me prejudicar, porque ela talvez, moralmente, ainda esteja muito aquém daquilo que eu esperava dela. Então, queridos e queridas, se nós pretendemos fazer o bem, e nós temos que pretender fazer o bem, façamos despretensiosamente. Façamos sem esperar absolutamente nada em troca. Só três pessoas, na verdade, precisam saber do bem que eu fiz. A pessoa que está recebendo, eu que estou fazendo e Deus que é presente na vida de todos nós. Mais ninguém. E eu não tenho que esperar absolutamente nada em troca. Porém, nós não podemos sermos bobos. Nós temos que saber com quem nós estamos lidando. Porque nós temos que, assim como com o cacto, nós temos que saber que às vezes as pessoas vão nos espetar, vão ser ingratas conosco, não vão reconhecer o bem que receberam, e isso é um problema delas. Não nos diz respeito o que elas fazem com o bem que receberam. Isso é um problema delas. Elas que se entendam com Deus depois. Se elas forem ingratas, elas que se entendam com Deus. O importante é o meu fazer. O importante é o sentimento que eu envido naquilo que eu estou fazendo. Se a pessoa reconhece ou não, se a pessoa, de alguma maneira,
tenta me prejudicar ou não, isso é um problema dela, isso não me diz respeito e eu não tenho nem que me preocupar com isso. Porque se eu não me preocupo, eu gasto o meu tempo fazendo bem a outras pessoas e vou espalhando o bem. Então, queridos e queridas, vamos continuar plantando os nossos cactos, mas vamos tomar cuidado com os nossos espinhos. Vamos continuar fazendo o bem e se alguém não reconhece, sigamos adiante, não ponhamos mais a mão no espinho que nos espetou naquele momento e vamos seguir a nossa vida, porque Deus espera muito de nós e nós não podemos nos deter por um simples espinho. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.